Bom, a gente vai falar sobre as questões viscerais, né? Como que elas influenciam nas dores musculoesqueléticas do nosso paciente e com as repercussões viscerais no sistema musculoesquelético, né? Que é a porta de saída dos nossos sintomas, né? Muitas vezes a gente acaba sentindo só um problema porque ele repercute no sistema musculoesquelético. Muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção antes, né? As questões musculoesqueléticas, primeiramente, a diferença, né? As vísceras, elas têm dois tipos de movimentos, a mobilidade e a motilidade. A mobilidade, ela nada mais é do que o movimento em si, tridimensional, né? Flexão, extensão, todas as rotações, todos os eixos de movimento. Então ela vai para frente, vai para trás, ela inclina para um lado, inclina para o outro, rotaciona para um lado, rotaciona para o outro. Ela tem um movimento tridimensional, a maioria das vísceras, né? E a motilidade é o movimento respiratório primário dessa víscera. Então é o movimento com que ela vem, geralmente, né? Não acontece em todas, principalmente em vísceras que são unilaterais, os movimentos podem ser um pouco diferentes. Elas vêm para o centro ou para a posição dela anatômica, né? Para a posição de origem embriológica, na verdade. Então ela tem uma evolução embriológica nos desenvolvimentos dos tecidos, e aí ela acaba adotando uma posição que a gente tem das nossas vísceras hoje, mas que não necessariamente ela tinha no período embrionário. Então ela busca esse movimento mais para as questões embrionárias, né? Mas acho que, assim, a motilidade, ela vem muito mais das questões somatoemocionais, por conta de uma perda de vitalidade desse tecido, do que a mobilidade. A mobilidade é muito mais mecânico, vamos dizer assim, apesar dela ter outras repercussões, ela tem uma característica um pouco mais mecânica, né? Vamos começar falando sobre a mobilidade, e aí a gente fala sobre a motilidade na hora que a gente entrar nas questões mais somatoemocionais, nas questões dos conflitos que são relacionados a essas vísceras específicas, né? A gente falar sobre o fígado, eu escolhi o fígado, que eu acho que na nossa abordagem clínica, talvez o fígado, estômago e intestino sejam as vísceras que a gente mais tem trabalhado. Vamos lá, o fígado ele pode perder a mobilidade por diversos fatores. Então ele é um órgão que ele é tanto fisiológico, né? Ele tanto trabalha na nossa digestão, como ele também trabalha nas questões de circulatórias e de filtrar e tal. Então ele é um músculo não, ele é um órgão bem completo. Ele é um órgão que trabalha de diversos fatores. Ele também acumula glicogênio, ele participa da questão energética, ele é um órgão bem completo. Então, resolvi falar um pouco dele. Então, assim, como que a gente tem uma disfunção do fígado? Diversos fatores. Por exemplo, alimentação ruim, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Uma patologia pregressa. Então, posso ter tido uma hepatite há 3, 4 anos atrás, e até hoje não foi tão bem solucionada. A gente pode ter uma cirrose, um início de cirrose. Hoje é muito comum a esteatose hepática, né, que é a famosa gordura no fígado. Isso, ou uma própria congestão circulatória, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala o quê? O fígado tem um aumento de densidade e um aumento de peso, né? Esse aumento de peso pode sobrecarregar os ligamentos hepatofrênicos, que são os ligamentos que seguram o fígado na cúpula diafragmática. Então vamos lá, esse ligamento hepatofrênico, com uma maior densidade e maior peso do fígado, ele pode tracionar o diafragma, que é um músculo que é extremamente usado o dia inteiro para a nossa respiração. Não só para isso, né, mas principalmente nossa respiração, gerar uma tensão na própria cúpula do diafragma e na nossa coluna torácica, na caixa torácica como um todo, né? Nosso diafragma ele é inervado pelo nervo frênico,
que tem as suas saídas das ramificações ali em C3, C4 e C5. Ele tem o C3, C4 e C5 também é onde nasce o nosso plexo braquial, então eles têm uma relação de anastomose ali em cima. Então eles podem, uma tração ali do fígado por um excesso de consumo de bebida alcoólica pode levar, através desse caminho, a uma dor no ombro. Geralmente se fala em ombro esquerdo, mas não tem regra. Na prática clínica a gente vê, né, Fê? Não tem regra. Exatamente. Qualquer um dos dois lados podem ser acometidos. O corpo vai escolher conforme ele for se adaptando, né? Tem muita ligação com o ligamento triangular, né, Fábio? Essa correlação com o ombro, né? Também, tem muita tensão nesses ligamentos, tanto triangular esquerdo quanto direito do fígado. Quando a gente tem uma disfunção no ombro, é bem perceptível essa alteração. A gente precisa liberar ali também para dar um conforto melhor, tanto visceral, mas quanto ortopédico ali, aqueles sintomas de processo inflamatório, né? Na própria queixa do paciente, quando ele vem, olha, tô tendo uma dor, a gente faz uma avaliação, não tem nenhuma perda de movimento específico, não tem nada muito específico. É algo que tá ali que eu, pelo menos a gente gosta de falar, na meio que a gente está trabalhando na zona cinza ali, que é uma coisa que não vai nem muito para cá, nem muito para lá. Não... Então a gente pode pensar dessa forma. A inervação simpática do fígado é pelo gânglio celíaco, a saída da inervação dele ali em T5 a T10, né? Ali a gente pode ter uma hiper ou uma hipomobilidade, que pode gerar uma alteração simpática ali no fígado, certo? E aí é uma alteração que não sai no exame, porque ela é uma alteração por um excesso de informação simpática, né? Isso pode trazer uma perda de mobilidade, e a perda de mobilidade pode, por sua vez, influenciar de novo lá nos ligamentos hepatofrênicos, que faz uma atração no diafragma, que hiperestira, né, ou hiperexcita o nervo frênico, que sai de C3, C4 e C5, que tem a relação de anastomose com plexo braquial, que também pode gerar a mesma dor no ombro, lembrando que a gente retornou para esse caminho lá em cima de novo, né? Que é da inervação parasimpática do fígado, que é feito através do nervo vago, né? Ele sai aqui da OAA, que a gente fala, que é occipital atlas axis, que é C0, C1 e C2, né? Ele passa pelo forame rasgado e desce. E aí, se a gente tem uma questão de uma inervação simpática, ou, por exemplo, alguma questão do fígado, olha como a gente pode ir longe, que traciona o nosso aumento, que traciona o estômago, que puxa o esôfago, e aí faz uma hiperextensão de cabeça, né? Porque eles são todos fixados aqui na base do crânio. E aí a gente acaba tendo um fechamento ali do forame rasgado. E aí quem sai ali também é o nervo acessório, que inerva trapézio, escaleno, a musculatura do pescoço. Então a gente pode ter uma rigidez no cervical, a gente pode ter uma rigidez no trapézio lá atrás, tendo um problema torácico, voltando para a inervação simpática, que a gente acabou de falar lá atrás, ou a gente trabalhando as questões cervicais dos nervos acessórios, né, da musculatura que é inervada por esses nervos acessórios, a gente vai falar o quê? Uma alteração cervical. Essa alteração cervical, por conta dessa hiperextensão e da tensão da musculatura, vai fazer o quê? Nervo frênico. Nervo frênico, plexo braquial, dor no ombro. Então, esses ciclos são constantes, né? Se a gente pega o sistema vascular portal, que passa pelo fígado ali, né? Se a gente tem uma congestão ali, se a gente não tem um fígado com uma vitalidade muito boa, congestão, aumenta peso, sobrecarrega quem? Os ligamentos hepatofrênicos de novo. Ou a gente vai para a questão do sangue que passa para o fígado, se congestiona e não vai para as vísceras, e das vísceras também deixa de ir para o coração. E aí é um outro caminho de outros fatores que eu acho que não cabe a gente arrastar para lá. Mas tem essas ligações também.
existe esse caminho também, né? Tem a questão da motilidade, que é o quê? É uma sobrecarga emocional, muito provavelmente, né, em grande parte, é uma sobrecarga emocional, que a gente tem uma perda do MRP, que é o movimento respiratório primário, que é esse movimento que a gente falou embrionário, né, que dá uma perda de mobilidade, a perda de mobilidade volta lá para o ligamento hepatofrênico novamente. Exemplo do ligamento redondo, que era nosso antigo cordão umbilical, que era uma veia, né, que entrava pelo cordão umbilical, ele vira um ligamento que desce pela parede do peritônio e vai lá, passa na cicatriz umbilical e ele continua dividido em 3 que vai para a bexiga. Então, olha onde a gente pode ir carregando pelo fígado, né? Uma dica importante. Se a gente tem uma disfunção no fígado ou no intestino, vamos falar do fígado em si, o que a gente fala muito na osteopatia? O corpo abraça a lesão. Então, se a gente tem uma disfunção de perda de mobilidade, a gente não consegue ficar inclinado contralateral a essa perda de mobilidade. O corpo vai inclinando homolateral para o lado do fígado. Então, muitas vezes, a gente tem uma postura inclinada e aí a gente fala, nossa, pode ser uma escoliose. Mas quando a gente faz uma avaliação da coluna, fala, pô, mas não tem cara de escoliose. Pode ser o quê? Uma perda de mobilidade do fígado. Então, quando a gente vai fazer um alongamento para um lado que vai muito mais que para o outro, isso pode ser um dos fatores. Uma perda da mobilidade visceral que influencia diretamente na questão músculo-esquelética de uma forma mecânica. Então, o corpo vai lá e abraça essa lesão. Quando a gente fala dessas tensões, né, acho que talvez um dos principais pulos do gato que a gente pode falar hoje é o quê? Avaliar sempre o diafragma e essa tensão abdominal quando a gente tem uma dor cervical, que pode ser uma dor, né, por conta de uma ativação, né, uma facilitação feita pelo fígado ou qualquer víscera. Intestino. O intestino é intimamente ligado com a nossa lombar, por exemplo, né? O que prende o intestino na parede do final do peritônio lá, né? A parede retroperitoneal. Ali, imagina um intestino que não funciona, o quanto ele traciona essa parede do peritônio ali, influenciando diretamente na nossa coluna lombar. Né? É uma questão topográfica, né? Intestino, coluna, é ali. Muitas das dores lombares vêm por questões do intestino, que também tem as suas ligações com o diafragma, né? Querendo ou não, a cúpula do diafragma, ele se insere em L3 e L4 ali. Talvez um pouquinho em L2, depende da literatura, mas se insere ali. Então, o diafragma também tem uma influência lombar. E aí, quando a gente fala que o corpo é uma unidade, a gente vai lá e aprende o quê? Só as questões musculoesqueléticas. Fisioterapeuta que apaga fogo. A gente tem que ter uma visão mais geral do paciente para entender. A gente tem exatamente essa sobrecarga da questão de serotonina e um monte de outras coisas para a questão do funcionamento do intestino, né? E que pode estar piorando essa dor por questões de cortisol e adrenalina lá também. E todas essas questões influenciam, de certa forma, para o funcionamento dessas vísceras, né?